facilitadora do estudo de hoje. Hoje vamos falar sobre duas leis naturais contidas no Livro dos Espíritos, que é a lei da destruição e a lei da conservação. Vamos começar pela lei da destruição. Há duas formas de destruição no planeta. Uma é benéfica e a outra é abusiva. A primeira não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. A segunda resulta da imperfeição moral e intelectual do homem, em razão da predominância da matéria sobre a natureza espiritual. Bom, o que vocês podem ver no slide que eu coloquei, a destruição natural e a destruição abusiva. Coloquei 4 imagens na destruição natural, que é a lagarta destruindo a folha para se alimentar, um leão atacando o antílope para se alimentar também. A terceira imagem aqui embaixo representa a seca, né, num deserto talvez, e a quarta é uma inundação. Ao lado, a destruição abusiva, tem aqui a bomba de Hiroshima, tem o desmatamento, tem queimadas, tem vários peixes mortos, talvez por algum produto químico, né, depositado na água. Então, essas são as destruições causadas pelo homem. Essa primeira, do lado esquerdo, são as destruições da natureza. A destruição natural, ou necessária, ela ocorre na natureza, tendo em vista a natural transformação biológica, a renovação e até a melhoria das espécies. Na questão 728 do Livro dos Espíritos, é dito a Allan Kardec o seguinte: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E o que ele vem dizer aqui, a gente tem que entender o seguinte, que nós ainda estamos numa escala evolutiva que a gente ainda precisa da destruição para a gente se alimentar, para a gente se vestir, para a gente morar. Os animais também precisam destruir outros para se alimentar, ou destruir as plantas. Então, assim, essa destruição da natureza, ela ainda está intrínseca nessa escala evolutiva, ainda é necessária, por isso que se fala necessária, né? A destruição abusiva, ela não está prevista na lei natural, porque ela coloca em risco a vida no planeta. Na questão 729 do Livro dos Espíritos, é dito Allan Kardec também. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e se reproduzir. Então, assim, essa destruição abusiva, ele fala que ela é antecipada por quê? Porque o homem não sabe esperar. O homem, ele é muito ganancioso. Ele ainda é dominado pelas suas paixões, pela ânsia de ter tudo, de ter poder, de conquistar o mundo, né? Então, isso não é legal, isso é antecipado. O homem não sabe esperar o tempo de Deus. Então, por isso que vai contra a lei natural. Uma utilidade que se apresenta da lei da destruição natural é, igual eu falei ali no início, nós somos seres orgânicos, né? O nosso corpo é orgânico, energia, mas nós somos uma energia densa e nós precisamos de alimentos orgânicos. Então, logicamente, precisamos destruir animais ou plantas para a gente se manter vivo, né? Então, por isso que a natural ainda ela está tranquila, a gente tem que passar por ela ainda, essa destruição natural. A lei da destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, que é preciso morrer e renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. E é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciências cada vez mais lúcidos, até atingir na espécie humana o reinado da razão. Então, nós vimos lá dos vegetais, né? Na verdade, dos minerais. Então, a gente está sempre... É necessária a destruição para que haja a metamorfose, que a gente renasça, que a gente se melhore, que a gente evolui, até a gente chegar a espíritos puros, né? Então, mas no nosso planeta, até a gente chegar no homem, assim, que a razão domine ele, né? Que esteja a moral bem evoluída, o intelectual também. Então, é necessário a gente destruir, renascer, sempre, constantemente, milhares de encarnações, até a gente chegar no nosso objetivo.
E só que, em contrapartida, essa destruição abusiva, a gente sabe que ela vai acabar. Aos poucos, na Terra, vão surgindo movimentos que vão ajudar nessa conscientização. E ela vem em razão do progresso moral e intelectual do homem. Atualmente, já existe um número bastante grande de ONGs, instituições, organizações que cuidam dessa questão da preservação da natureza, né? Graças a Deus, porque senão acho que nem tinha mais nada de verde no planeta. Eu moro no Mato Grosso, eu sei bem como é isso. Apesar de que a gente tem bastante mata ainda, mata virgem, mas o desmatamento é bastante presente. Só que ele é muito atacado. Existem diversas ONGs, tem as organizações do governo, como o IBAMA, né, os institutos que cuidam disso. Então, devagarzinho vão reencarnando na Terra espíritos com essa consciência de preservação da natureza. E isso vai estar cada vez mais presente na gente, até que a gente chegar num ponto que não será mais necessário destruir nada, né? Bom, próximo slide, eu vou falar sobre os flagelos destruidores. O que são os flagelos destruidores? Eles nada mais são do que os agentes responsáveis pelas destruições, tá? Do mesmo modo que existem a destruição abusiva e a natural, existem os flagelos destruidores naturais, necessários, e os flagelos destruidores provocados pelo homem. Quietinho. Os flagelos, eles fazem parte do processo provacional e expiatório do nosso planeta, alcançando indistintamente grandes, pequenos, ricos e pobres. Então, assim, pessoal, não existe um lugar no planeta que a gente está salvo de sofrer a destruição, porque a destruição vem de diversas maneiras. Olha, aqui a gente tem inundação, a gente tem tufão, guerra, fome. Então, cada lugar do planeta sofre um tipo de destruição. Na África, é a fome. Nos Estados Unidos tem muito aqueles tornados, né? Lá no Japão tem terremoto. Na África também tem o ebola, que está bem comentado, foi bem comentado esse ano que passou. Então, assim, em todos os lugares, as pessoas vão ser atingidas pelos flagelos destruidores à medida que eles precisam mesmo, que eles necessitam passar por aquilo, para o próprio crescimento e evolução deles. Jesus, no Sermão da Montanha, falava o seguinte para a gente. Essa passagem bíblica está em Mateus, capítulo 24. À vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome, terremotos em todos os lugares. Tudo isso será princípio das dores. Então, Jesus vem aqui nos acalmar, que a gente vai passar por fome, por terremoto, por guerra, por muitas coisas. E ele não falou ali que é para o nosso crescimento, mas a gente sabe que após uma crise não vem o crescimento. Eu já vou explicar um pouquinho mais para frente um exemplo de uma destruição que foi benéfica para a sociedade. Então, Jesus vem aqui falar o que para a gente? Não vos alarmardes. Tenham calma, paciência. Tudo está no tempo de Deus, né? Para a gente se tranquilizar, para a gente, principalmente, não se revoltar. Exemplos de flagelos naturais, nós temos a peste ou as doenças, né, contagiosas, tem a AIDS, tem a ebola, que eu falei agora, tem entre outros. A fome, as inundações, as intempéries fatais ao homem e à produção de terra, que nem os tornados, que acaba com uma fazenda inteira, onde tinha plantado alimentos, né? Então, esses são os flagelos naturais. Os flagelos provocados pelo homem revelam a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Aí a causa das guerras, das calamidades, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte e da maior parte das enfermidades. Então, assim, o que é essa predominância do animal sobre o espiritual? É porque a gente ainda está muito materializado, a gente está muito apegado às paixões mundanas, ao egoísmo, à vaidade, ao poder, à ganância. Então, isso tudo aí vai trazer só malefício para a gente, até a gente aprender a ser diferente,
até a gente aprender que esse não é o caminho. Porque Jesus nos deu o caminho. Deus nos deu inteligência para discernir entre o certo e o errado, não deu? Entre o bem e o mal. Só que a gente precisa sentir na pele. A gente ainda tem que sofrer essas destruições para desenvolver na gente esse sentimento espiritual, essa vontade de evoluir moralmente, de ser bom, de seguir os exemplos de Jesus. Na questão 737 do Livro dos Espíritos, Allan pergunta: com que objetivo Deus permite que os flagelos destruidores atinjam a humanidade? Aí eles respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? É preciso ver o fim para apreciar os resultados. Não os julgais senão sobre o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são, frequentemente, necessários para fazer alcançar, mais prontamente, uma ordem melhor de coisas, em alguns anos, o que exigiria séculos. Bom, é muito bem explicada essa parte, né? Que para a gente alcançar para alcançar em alguns anos o que exigiria séculos. Então, para a gente acelerar essa nossa evolução, é que vem esses flagelos destruidores naturais. Por exemplo, vou contar um exemplo que retrata bem isso aí. Final do ano passado aconteceu um tufão, se eu não me engano, na Indonésia. Bom, um ano atrás, em 2013, na mesma época, também aconteceu um tufão. Naquela ocasião, morreram, me desculpem se eu errei o número exato, mas se eu não me engano foram 7.000 pessoas, pelo que eu vi no jornal. 7.000 pessoas morreram em 2013 no tufão. O que aconteceu? O governo desenvolveu série de tecnologia, de ferramentas para proteger a população. Então, a própria população ela se uniu para se proteger. Então, ela desenvolveu muito o intelectual dela, a inteligência, né? Tá. Aí, em 2014, quando teve o outro tufão, morreram, se eu não me engano, foram 200, 250. Pouquíssimas pessoas se comparadas ao ano anterior, né, 2013. Então, isso prova que uma destruição veio para acelerar essas ferramentas, essa tecnologia no homem. A gente, olhando só para aquelas 7.000 pessoas, a gente acha injusto, a gente pergunta por que, meu Deus, que aconteceu isso, coitada daquelas famílias. Mas vamos sair um pouco, vamos olhar como tudo é eterno, tudo é o infinito, para trás e para frente. Vamos olhar a terra de fora, vamos olhar aquilo lá. Não foi necessário para desenvolver, porque talvez se isso não acontecesse, há quanto tempo não demoraria para aquela população desenvolver aquelas tecnologias para alcançar aquele conhecimento? Então a gente sabe que foi necessário e teve ganhos a sociedade em questão, né? E existem outros meios que Deus envia para a gente se aprimorar, que é o conhecimento do bem e do mal. Só que aqui ele fala, os Espíritos falam, que o homem não aproveita esse conhecimento que Deus nos dá. É preciso castigar em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Então é através de nosso orgulho, da gente sentir que a gente é fraco, que faz a gente querer levantar, sair do buraco, crescer e evoluir, né? Tanto intelectualmente quanto moralmente. No Livro dos Espíritos eles falam o seguinte: os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e os orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. Portanto, esses flagelos cessarão no futuro, quando a humanidade que a habite haja aprendido a viver segundo os mandamentos de Deus, pautados no amor, dispensando então os corretivos da dor. Então, gente, a gente vai um dia chegar na escala evolutiva, gosto bastante de falar isso, que não vai ser preciso a gente sentir dor, a gente, igual ele falou assim, como ele falou, não vai ser dispensado os corretivos da dor. Então a gente vai chegar nessa época, só que ainda a gente não está preparado.
A gente ainda não é desinteressado, a gente ainda é muito egoísta. Então a gente acaba olhando só pra gente. Então quando a gente começar a olhar em volta com desinteresse, querendo o bem realmente do próximo, não só para me parecer bonitinho perante aos meus próximos, falar algumas palavras bonitas porque eu quero ser bem vista. Não, quando essas palavras realmente saírem do coração da gente, quando a gente fazer o bem sem esperar nada em troca, entendeu? Quando a gente amar o próximo como a nós mesmos, aí não vai ser preciso a gente sentir a dor na pele. Só que isso ainda vai demorar um pouco, né? Nós somos ainda bem atrasados, mas a gente tem que ter fé e tentar mudar a cada dia. Compreender a nossa evolução, mas não se acomodar, né? Sempre buscar melhorar. Sabemos que de todos os sofrimentos existentes na Terra, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus próprios vícios. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua vaidade, do seu excesso em tudo. Aí que vem a causa das guerras e das injustiças, da opressão do forte pelo fraco, na opressão do fraco pelo forte, desculpa. Dos políticos que roubam muito dinheiro e a população fica com fome. Então, existem muitos casos. Então, a maioria das enfermidades é causada por causa disso, porque o homem ainda não conseguiu dominar os seus instintos, as suas paixões mundanas, né? E tá só com o interesse próprio, dominado pelo egoísmo. E de todos os flagelos que provocados pelo homem, o que é mais grave, o mais dolorido é a guerra. Felizmente, o homem ainda não está pronto para viver a paz, de forma que a guerra representa um doloroso processo de conquista da liberdade, ao lado também de grandes tragédias, como é que eu falei agora da Indonésia. Então, assim, o homem não está preparado, ele não sabe ainda viver em paz. Então, a guerra, não estou falando os que causam a guerra, né? Os que sofrem a guerra, muitas vezes, ela é um processo de libertação dos povos, de conquista de direitos, né? Então, até a guerra tem um lado positivo, porque aquela sociedade pode dar um passo na questão de aquisição dos seus direitos, né, da liberdade. Só que ai daquele que suscita a guerra, os causadores da guerra. Eles vão responder por cada uma das mortes que eles provocaram. E fruto do quê? Do egoísmo dele, da vaidade, da ganância, do poder. Então, não se engane, esses que causam a guerra, eles que são os verdadeiros responsáveis, tá? Eu tomei a liberdade de colocar um tópico aqui que se chama autodestruição, tá? A gente fala muito sobre a destruição abusiva provocada pelo homem e pouco se fala na autodestruição. Ó, coloquei 5 imagenzinhas, uma que representa as drogas, uma que são as bebidas alcoólicas e os refrigerantes. Outra que são os fast foods da vida, como minha mãe diz, as porcarias. Um é o cigarro e outro é o estresse. Bom, gente, Deus nos deu esse corpo como ferramenta. Na verdade, Deus não nos deu, Ele nos emprestou esse corpo como ferramenta para a gente exercer o que a gente quis, que a gente planejou reencarnar, a gente planejou passar por todas, não por todas, mas pela maioria das situações que a gente passa. Então a gente precisava de um corpo, Deus nos emprestou esse corpo. E o que está acontecendo no mundo de hoje? A gente está descuidando, a gente esqueceu disso. A gente se autodestrói. Então, o que é pior? A gente destruir um próximo a nós mesmos? É igualmente ruim. A gente não pode destruir. Isso é um suicídio involuntário, né? É um suicídio a longo prazo, vamos dizer assim. As drogas nem se fala, a droga não tem nem o que discutir, só traz malefício para a nossa saúde. Mas muita gente se esquece que refrigerante, bebida alcoólica é muito prejudicial à nossa saúde. Como é bom uma água gelada, né? Um suco natural. E esses produtos cheios de conservante, fast food, refrigerante, bebida alcoólica, isso prejudica até o nosso perispírito, pessoal, porque tudo que a gente alimenta, se a gente machuca um órgão nosso, isso fica gravado no perispírito. E a gente vai para a espiritualidade com aquilo machucado, com aquilo gravado ali dentro. Então, quando a gente vê numa próxima encarnação,
a gente traz essa genética, essa memória do perispírito. Aí muitas crianças nascem com câncer no pulmão e a gente se pergunta por quê? Talvez ela foi uma fumante numa vida passada. Eu fumei durante uns 2, 3 anos, sei bem certo. Eu parei por causa disso, porque eu nasci perfeita, com uma saúde perfeita, né? Ninguém nasce perfeito, mas a minha saúde era muito boa. De repente eu tava com asma. De repente meu fígado tava cheio de gordura e o médico falando que eu poderia ter câncer, hepatite, diabetes, cirrose. Mas eu falei, eu nem bebo tanto assim. Ele, mas seu fígado tem muita gordura. Eu falei, será que eu já não trago isso de outra encarnação? Então não é legal eu já parar agora? Parar porque eu quero, não porque eu preciso? Porque deve ser muito difícil, fiquei pensando comigo. Eu ter que parar porque eu fiquei doente deve ser mais doloroso. Eu falei, não, então eu vou tomar a decisão de parar. Parei com cigarro, refrigerante, bebida alcoólica, tudo de uma vez, mas foi uma conscientização meio radical que eu tomei e eu consegui manter até hoje. Então, pessoal, não se esqueçam. Lógico que vocês podem fazer o que quiserem, né? O livre-arbítrio tá aí, Deus deu pra todo mundo. Mas pensem, reflitam um pouquinho, o que eu tô fazendo com a minha saúde? Com esse corpo que Deus me deu? Será que eu estou querendo adiantar meu processo de volta para o mundo espiritual? Porque eu estou destruindo ele. Eu não quero, hein, gente? Eu quero me manter viva durante muito tempo, para me fazer muitas coisas, para me evoluir o máximo que eu puder. Então, eu tenho que cuidar bem desse tempo que Deus me deu, né? E o estresse? O estresse também é autodestruidor. O que é o estresse, se não o esquecimento das palavras de Jesus? Jesus nos disse para a gente não vos alarmardes, fiquem calmos. Jesus não mostrou paciência, resignação. O estresse é a gente não aceitar o tempo de Deus. E Deus tem um tempo para tudo. Deus tem um tempo para a gente conseguir o nosso emprego. Deus tem um tempo dele para a gente conseguir... o tempo dele que é o nosso tempo de conseguir tal coisa, né? O tempo de eu ter os meus filhos. Então, a gente tem que respeitar esse tempo de Deus. E o estresse só nos prejudica. Machuca o nosso cérebro, a gente vai para o mundo espiritual com o cérebro conturbado, com a mente aflita. Então, ninguém quer isso, né? Para uma vida futura. Então, vamos cuidar desse bem precioso que Deus nos deu, que é a nossa saúde. Bom, agora falando sobre a lei da conservação, ela é o que vem equilibrar a lei da destruição. Porque se houvesse só a lei da destruição, não existia mais mundo, né? Tudo estava destruído. Então, está gravado dentro de nós esse instinto de conservação, de sobrevivência. Eu vou começar falando sobre o instinto e inteligência. O instinto, ele é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. O instinto diz especificamente respeito à sobrevivência e à perpetuação das espécies. É uma lei da natureza e todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Uns é puramente maquinal, raciocinado no outro. Então, o instinto é presente em todos nós. Nosso é instinto de sobrevivência, todo mundo tem instinto de sobrevivência, não importa quão evoluído seja a pessoa. Nos animais, o instinto é de caça, de alimentação, né? A mãe amamentar o filhote. Nas plantas, o instinto se diz ali no transporte da seiva pelos vasos, a fotossíntese. Então, todos os seres vivos têm instintos, né? E a inteligência, porém, é um atributo do espírito. Se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Então, a inteligência nada mais é aquilo que nos faz pensar nas consequências, planejar. Então, isso é um atributo dos humanos. Os animais possuem inteligência, só que é uma inteligência mais de interesse próprio. A nossa inteligência, ela nos permite distinguir o bem e o mal. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação e nem premeditação. No homem, só em começo de vida que o instinto domina com exclusividade, que é quando ele é bebê, que ele tem que mamar, ele chora, né? Então ali, naquela fase humana, o instinto prevalece sobre a inteligência. A inteligência é incontestavelmente um atributo da alma. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. No instinto a gente nunca pensa no erro. Desculpa. Já a inteligência, ela nos faz pensar o que é certo e errado. Por mais que o nosso certo não seja o certo, o ideal, moralmente falando, a gente sempre age pensando que está agindo certo. Então, a inteligência ela nos faz esse discernimento, né? Bom, aí
nós vamos falar agora sobre o instinto de conservação, que é o instinto de sobrevivência. Ela é uma lei da natureza que se diz respeito à perpetuação da espécie. Como que se perpetua a espécie? Tendo esse instinto de sobrevivência, né? Ela se mantendo viva. E isso está presente em todos nós. Por exemplo, se esse quarto onde eu estou aqui pegar fogo, eu não vou nem pensar, não vou refletir. Eu estou indo embora, estou querendo me salvar, eu vou correr do fogo, né? Quero me manter viva. Então, não importa o mais evoluído que seja dos seres que habitam aqui, o instinto de sobrevivência está presente em todos. Só que esse instinto de conservação e sobrevivência nos espíritos mais primitivos, eles respondem, na verdade, eles demonstram esse instinto por meio da violência. São aquelas pessoas pouco evoluídas que quando acontece alguma coisa, xingam, usam da violência, da força bruta. Então isso não é o ideal, viu, pessoal? O instinto de sobrevivência está aí, só que a gente é inteligente não é à toa. É para a gente saber discernir o que é o certo, o que é errado, né? Pensar em Jesus, nos exemplos dele e tentar seguir sempre por esse caminho. Aí eu coloquei uma foto sobre o necessário e o supérfluo, né? Um homem doando um chinelo para uma criança de rua que precisava e uma mulher comprando inúmeras coisas, roupas, sapatos, bolsas, eu imagino. Aqui é que está o equilíbrio entre a lei da destruição e a lei da conservação. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo que poderia ser aplicado no necessário. Então, gente, essa é uma questão muito delicada que ainda não estamos preparados para viver só com o necessário. Se a gente tivesse a oportunidade de ter tudo, a gente não ia querer só o necessário, a gente quer tudo. Então, quem vive só com o necessário é porque ainda não consegue, né? É porque ele está naquela situação mesmo de viver só com o necessário. Mas se nós tivéssemos a opção de ter tudo, a gente ia querer tudo. Não vem, eu acho que poucas pessoas passaram pelo planeta que conseguiram viver com o necessário. E é o que a gente deveria buscar. Já pararam para pensar quanta comida é jogada fora dos restaurantes no mundo inteiro? Dá para alimentar todo mundo, ninguém passaria fome. Só que o ser humano ainda ele é muito ganancioso, né? Ele ainda quer tudo, quer muito. Não se contenta com um pouco, com bastante. Ele sempre quer ter mais, e ele só acaba trazendo prejuízo para ele mesmo. Então é importante que a gente saiba traçar um limite entre o necessário e o supérfluo na nossa vida. A gente sabe que a gente não consegue viver só com o necessário, a gente sempre quer uma vida confortável. Mas que tal a gente estabelecer um limite? O que é uma vida confortável? Para a gente, quando a gente atingir essa vida confortável, a gente fica feliz, satisfeito com aquilo ali. Porque senão a gente vai numa bola de neve de querer sempre mais, e não para nunca, a gente vai enlouquecer. A gente nunca vai preencher esse vazio que na verdade é do espírito, né? Esse materialismo, esse consumismo. E hoje a sociedade, ela instiga. Então a gente tem que se vigiar, a gente tem que se manter atento. Será que eu não estou exagerando, né, nas compras? Compreendemos que é natural o desejo de bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à lei da conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguida às custas de outrem e não venha diminuir as forças físicas nem as forças mentais dele. Então, assim, é muito bom a gente buscar o conforto, a gente buscar facilidades na nossa vida, porque como que a gente vai conseguir conforto, pessoal? É a gente trabalhando, né? Estudando bastante, a gente se preparando, adquirindo conhecimento. E a gente fazendo isso, a gente está evoluindo intelectualmente. O que a gente tem que fazer é evoluir moralmente lado a lado. A gente buscar o conforto e a gente saber quando a gente atinge conforto. Porque senão a gente acaba sempre querendo mais, que a gente acaba esquecendo dos nossos amores, que são nossa família, nossos amigos, né? E a gente acaba ficando cego diante do mundo de possibilidade de aprendizado, de conhecimento, de evolução. Então, vamos se centrar um pouco mais, vamos ficar atento, tirar um tempo na semana para a gente fazer algo que a gente gosta, não só trabalhar, porque trabalhar não deixa ninguém feliz, não deixa. Mas também ficar sem trabalhar também, aí você está desperdiçando um tempo que Deus deu, né?
Então a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que saber usar o tempo de uma forma boa, de uma forma correta. Os espíritos superiores nos afirmam que a Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, da caridade e do amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea suficiência do outro, e cada um terá o necessário. Então, a gente vai chegar num dia em que não haverá mais necessidade, porque não haverá o supérfluo. Enquanto existe um, existirá o outro. Então, vamos tentar, já agora, desenvolver esse limite na gente, a gente se controlar, a gente não ser tão impulsivo. E graças a Deus que vai chegar um dia em que nós vamos não estar voltados mais para esse materialismo, essa ambição, essa ganância, e vamos estar querendo desenvolver o nosso espírito, né? O nosso eu essencial. Bom, pessoal, esse era o recadinho que eu tinha para dar para vocês hoje. Eu agradeço aos que estão assistindo. Qualquer dúvida, vocês podem me achar no Facebook, meu nome está em cima no slide, Amanda Moraes Keller, meu Facebook está Amandinha Moraes. E tem um instituto também, tem pessoas lá prontas para tirar qualquer dúvida. E vamos lá, pessoal, vamos nessa caminhada que é longa e que exige muito esforço da gente, e que vocês